Boa tarde, pessoal. Eu sou Gutenberg. Hoje eu quero trazer para você uma questão, um assunto que está em voga, mas passa muito despercebido por muitas pessoas, muitos concurseiros, muitos estudantes. Você já ouviu falar na função deítica dos pronomes demonstrativos? Acompanhe comigo, veja bem. Para falar em função deítica, primeiramente eu preciso que você entenda que todo emaranhado de frases e orações na construção de um texto, e isso só pode ser considerado texto se tiver uma textualidade, a sequência encadeada, lógica de pensamentos, né? Que é o que nós chamamos de coerência. E na coesão, que é o resgate de estruturas linguísticas, né? As referências linguísticas que você usa para se expressar. Então, com base nisso, nós temos que os fatores da coesão textual são, dentre eles, elipse, referência, conjunção, etc. Para eu falar em função deítica, eu tenho que me referir exclusivamente aqui na referência, que é a recuperação de elementos textuais, tanto do que já foi dito como o que ainda vai ser dito, o que está dentro de um texto e o que está fora de um texto, né? Então, quando eu tenho recuperação de elementos textuais dentro de um texto, eu tenho uma endófora. Quando eu tenho recuperação de elementos textuais para minha coesão fora do texto, eu tenho uma recuperação esófora, que é a tal da deixis. Então, você vai aprender isso quando você vê os exemplos que nós vamos tratar agora. Veja bem, quando a recuperação é fora do texto, veja bem, esta caneta é minha. Eu não recapitulei nada para a frase, mas estou dizendo uma frase em que o esta caneta, eu uso esta e não essa, diferenciando as duas orações, porque esta, a caneta está pertinho de quem está falando, né? Pertinho de quem está falando. Quando eu digo essa camisa, a camisa está perto da pessoa com quem eu estou falando. Então são recuperações de referência esóforas, que são fora do contexto. Você não precisa ter o contexto para poder falar isso. Você só tem que saber que essa tem diferença. Essa é perto da pessoa que fala e essa é perto da pessoa com quem se fala. Quando também aquela é distante, tanto de quem está falando, com quem estou falando, aí se o elemento estiver distante é que eu vou usar aquela, aquilo, com os pronomes demonstrativos. E veja bem agora, quando é que a referência se diz respeito endoforamente. Aí nós usamos as figuras da anáfora e a catáfora. O que é a anáfora? É a recuperação de um elemento textual passado, que já foi dito. Então você usa o pronome, presta atenção. Ninguém pode vender a lua. Essa ideia, tá vendo? Qual é essa ideia? Vender a lua. Você está recuperando essa sentença textual com o pronome essa junto com a palavra ideia. Então você usa, nesse caso, essa e não esta. E quando é que é uma catáfora? Catáfora, recuperação de um elemento textual que ainda vai ser dito. Dentro de um texto, um elemento textual que ainda vai ser dito, você usa esta, isto. Veja bem, minha mãe me disse isto. Veja, o que foi que sua mãe lhe disse? Toda essa construção aqui. Ou seja, eu usei isto e não isso. Por quê? Porque ainda vou ter que dizer o elemento textual. Certo? Então, isso é muito cobrado. Isso é o que se chama de função deítica dos pronomes demonstrativos. Tanto na função esófora como endófora. E isso você precisa saber para com que você não erre mais nas suas questões. Se você gostou, deixa um like, nos acompanhe no Amigos da Gramática, da Língua Portuguesa dos Exercícios, no meu canal do YouTube e no Instagram.
Obrigado e até uma próxima aula.